você, meu querido irmão, você, minha querida irmã. Que bom estarmos encerrando este dia com mais um momento Palavras de Vida. Louvar, agradecer, bendizer são atitudes que nós, como filhos de Deus, devemos sempre apresentar ao nosso Pai do céu. E hoje, sexta-feira, encerramos um ciclo de uma semana inteira, praticamente, de uma semana de atividades. E é tempo de fazermos o nosso exame de consciência. O que mais marcou durante esses dias a nossa vida, o que também fiz que posso melhorar, em que sentido posso voltar e refazer, recomeçar. É sempre bom no caminho do reino de Deus a gente parar, avaliar e refletir sobre a nossa vida. O amanhã vai ser melhor do que hoje, mas depende também da nossa participação no todo. Hoje vou refletir com você, vamos refletir uns trechos pequenos, rápidos do Papa Francisco, muito belos, sobre a questão da pessoa, da dignidade, como também do bem comum. Bem-vindo, bem-vinda ao Momento Palavras de Vida desta noite. Hoje é sexta-feira, graças a Deus. E vamos de música para começar bem o nosso programa, o nosso momento, melhor dizendo, com a paz de Deus no coração e com a melodia, a canção, aquilo que vem da catequese para nos ajudar a rezar a partir da canção. Boa noite, bem-vindo, bem-vinda. De pão e por um pouco de vinho, eu já vi mais de um irmão se desviar do caminho. Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho, eu também vi muita gente encontrar novamente o caminho do céu. Eu também vi muita gente voltar novamente ao convívio de Deus. Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, Deus se tornou refeição e se fez o caminho. Por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão. Por não ter vinho nem pão, por lhe faltar a comida, eu já vi mais de um irmão desiludido da vida, e por não dar do seu pão, e por não dar do seu vinho, vi quem dizia ser crente perder de repente os valores morais.
vi que o caminho da paz só se faz com justiça e direitos iguais. Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, Deus se tornou refeição e se fez o caminho. Por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão. De pão e por um pouco de vinho, eu já vi mais de um irmão tornar-se um homem mesquinho. Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho, vejo as nações em conflito e este mundo maldito por não partilhar. Vejo metade dos homens morrendo de fome, sem Deus e sem lar. Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, pedaço de pão e um pouquinho de vinho, Deus se tornou refeição e se fez o caminho. Por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão. Essa canção do Padre Zezinho que acabamos de ouvir, meu irmão, minha irmã, retrata as pessoas, aqueles que partiram, que perderam sua vida por conta do Evangelho. Por um pedaço de pão, por um pouco de vinho. E neste contexto nós vamos perceber que a comunhão, beber do cálice, partilhar do pão, é muito mais do que uma visão doutrinal. É realmente comungar e fazer parte daqueles que são, como diz a oração, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Nós somos os convidados e não somos melhores do que ninguém, mas quando bebemos do cálice e nos alimentamos do pão da vida, nos comprometemos com a vida do Cristo que está junto do Pai, mas também se concretiza em nossa vida nas dimensões de sua presença. Aí nós sabemos que encontramos Jesus na Eucaristia, na palavra e no irmão. Às vezes a gente fica na contemplação de Jesus na palavra, ouvimos a palavra, o que nos chama a atenção, nós aceitamos aquilo que nos confronta, a gente deixa de lado muitas vezes. E na Eucaristia, por vezes, também a gente fica naquela visão de devoção e adoração a Jesus que devemos fazer e esquecemos de que a sua presença, ela se dá no pão e quando comungamos, está dentro de nós, se faz em nós, um conosco. Mas também, a terceira parte da presença de Jesus na vida do irmão é fundamental. Porque se a gente percebe isso, nós vamos viver de forma diferente e vamos olhar para os outros de forma diferente. Nós vamos
compreender a disposição do irmão, não como o meu inimigo ou como o meu, talvez, aquele que me dá medo, mas nos colocamos à disposição de ajuda e de coletividade. Talvez falte isso no mundo e a gente, como cristão, nós devemos fazer o nosso esforço de viver esta experiência, principalmente nos momentos limites da existência humana. Quando está tudo muito bom, é fácil testemunhar a fé. Quando a gente é provado e colocado à prova, aí é que nós devemos dizer em quem nós acreditamos, né? Essa é uma reflexão para a gente fazer esse momento de final de semana, vivendo esta perspectiva. Nós vamos agora com a reflexão do Padre Zezinho para nos ajudar a rezar nesta noite de sexta-feira. Toma conta do meu eu. Toma conta de mim, Senhor. Toma conta de mim porque, se não for o teu cuidado de pai e pastor, eu certamente me destruirei. Como criança arteira e ingênua, digo e faço coisas que a curto e a longo prazo acabam por me ferir e magoar, além de ferir os outros. Sou como esses meninos teimosos que não devem subir no telhado, mas sobem. Que não devem brincar com objetos contundentes, mas brincam. Que não devem ir a lugares perigosos, mas vão. E se me admoestas, ouço, mas não ligo. Se me castigas, choro, reclamo arrependido. Ou faço como aquele filho que disse que iria, mas não foi. É só eu sentir que não estás perto e volto a fazer as mesmas coisas. Toma conta de mim, Senhor, porque sou como criança rebelde. Toma conta de mim, porque eu desejo, mas eu não estou sabendo ser teu. Por isso mesmo, já faz tempo que eu não tenho estado de bem comigo mesmo. Mas tu que és pai e que educas, pacientemente me devolverás ao teu rebanho. A maturidade que eu já deveria ter alcançado. E a prudência de quem já sabe tomar conta de si mesmo. Enquanto isso não acontece, mais uma vez eu te peço, escuta esta minha prece. Toma conta do meu eu. Talvez essa reflexão, meu irmão, minha irmã, já tenha sido feita nestes nossos momentos de palavras de vida, mas é sempre bom terminar o dia com esta reflexão. Toma conta de mim, Senhor. É uma reflexão de entrega e de confiança em Deus. Sem essa disposição, a gente não alcança, não chega. Porque sem esta vivência de filho para pai, de pai para filho, nós não somos nada. A nossa resposta humana tem limite. Há coisas que nós não alcançamos sem a graça da fé. E por isso que nós dependemos de Deus. E por mais que a gente não queira, e
Por mais que a gente se ache autossuficiente, principalmente quando a gente tem algo, quando a gente consegue algo, quando a gente tem a capacidade de ter, às vezes, algo como matéria, como dinheiro, a gente não pode se achar nem um pouco suficiente ou autossuficiente, porque a nossa dependência é tamanha de Deus que, tirando o Deus de nossa vida, o que sobra de nós? Nada. Então, essa é a reflexão também dessa noite de hoje. Toma conta de mim, Senhor. Entreguemos-nos na graça de Deus. Agora, meu irmão, minha irmã, vamos fazer uma reflexão sobre poucos pontos que o Papa Francisco nos levanta e nos leva em consideração na sua exortação apostólica Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, que tanto nos ajuda também na reflexão sobre a nossa missão e a nossa função nesta vida e na comunidade cristã. No número 218, o Papa vai dizer: a paz social não pode ser entendida como mera ausência de violência obtida pela imposição da parte de um sobre as outras pessoas. Também seria uma paz falsa aquela que se servisse como desculpa para justificar uma organização social que silencie ou tranquilize os mais pobres, de modo que aqueles que gozam dos maiores benefícios possam manter o seu estilo de vida sem sobressaltos, enquanto os outros sobrevivem com poder. A paz também não se reduz a uma ausência de guerra, fruto do equilíbrio sempre precário das forças. A paz constrói-se dia a dia, na busca de uma ordem querida por Deus, que traz consigo uma justiça mais perfeita entre os homens. Enfim, uma paz que não surja como fruto do desenvolvimento integral de todos não terá futuro e será sempre semente de novos conflitos e variadas formas de violência. Uma reflexão bonita, pertinente para os dias atuais. Nós queremos paz, o mundo sempre quis, mas por vezes os caminhos que queremos traçar para a paz nos leva para a guerra. Lembro-me de um fato acontecido recentemente em São Gonçalo, minha terra natal, que um jovem foi assassinado e as pessoas acabaram linchando um dos que estavam participando desse ato. E muita gente achou que era suficiente, necessário também acabar com a vida do outro. E até muita gente ligada à igreja. Alguns, né? E eu levantei a seguinte questão: será que nessa hora em que nós poderíamos fazer o diferente, seria essa a resposta que nós deveríamos dar? Quando nos lembramos do Evangelho, Jesus vai dizer: se alguém te bate, mostra outra face. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente age com o mal para tentar superar o mal, não vamos resolver. Porém, quando a gente oferta o bem, quando
somos atingidos pelo mal, nós desconcertamos a pessoa porque ela esperava receber o mal. E é nessa hora do limite, do teste, do fogo, que a gente deve dizer com atos em que acreditamos. Nós não somos filhos do mal nem das trevas. A nossa pergunta que deve sempre nos ver, sempre viver conosco é: será que Deus queria assim? Que eu fizesse assim? A minha vida assim? Uma reflexão para esta noite, sobretudo para o mundo que clama por paz. Eu trago esta paz inquieta, feita de treva e de luz, desde que eu sigo os caminhos de um profeta chamado Jesus. Desde que eu sigo os caminhos de um profeta chamado Jesus. Na treva eu me sinto inquieto, na luz eu me sinto capaz, e pelos caminhos do mundo eu sigo inquieto, mas vou em paz. E pelos caminhos do mundo eu sigo inquieto, mas vou em paz. Inquieto pelo inocente, pelo culpado também, triste por ver tanta gente que não sabe o que a vida contém. Triste por ver tanta gente que não sabe o que a vida contém. Inquieto pela injustiça que eu vejo aumentar e doer, inquieto por esta cobiça que não deixa o meu povo crescer. Inquieto por esta cobiça que não deixa o meu povo crescer. Em paz pelos homens justos que por saber e sonhar pagam com preço de sangue a coragem de não se calar. Pagam com preço de sangue a coragem de não se calar. Em paz pela esperança que faz esta vida valer, em paz por quem nunca se cansa de os caminhos da paz percorrer. Em paz por quem nunca se cansa de os caminhos da paz percorrer. Em paz pela juventude, pelos adultos também, e por aquelas virtudes que meu povo nem sabe que tem. E por aquelas virtudes que meu povo nem sabe que tem. Inquieto por tanta gente que não se inquieta jamais, e pelos caminhos do mundo eu sigo inquieto, mas vou em paz.
e pelos caminhos do mundo eu sigo inquieto, mas vou em paz. Justiça e de paz ela vem, lá vem vindo a palavra de Deus. Lá vem vindo a palavra de Deus. Lá vem vindo a palavra de Deus. E vamos agora, nós estamos a pouco mais de 2 minutos de encerrar nossa transmissão e nós vamos terminando com a leitura do Salmo responsorial de hoje, o Salmo 104. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Mandou vir então a fome sobre a terra e os privou de todo o pão que os sustentava. Um homem enviara à sua frente José, que foi vendido como escravo. Apertaram seus pés entre grilhões e amarraram seu pescoço com correntes, até que se cumprisse o que previra, e a palavra do Senhor lhe deu razão. Ordenou então o rei que o libertasse. O soberano das nações mandou saltá-lo. Fez dele o senhor de sua casa, e de todos os seus bens o dispenseiro. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Ouvirei a palavra dos homens, mas seguir eu só sigo a palavra de Deus. Nosso muito obrigado a você que ficou conosco. São meia hora de transmissão. Nosso abraço à minha amiga querida Patrícia, lá do Rio de Janeiro, que está ouvindo. A minha prima Aline, em São Gonçalo do Amarante. E tantas outras pessoas amigas. Fica sempre pelo link que a gente deixa. O último link é o último programa que foi ao ar. Então quem não ouviu pode ouvir e certamente a gente vai vivendo esta experiência de partilha, de reflexão e de unidade. Um grande abraço a todos, que Deus nos abençoe e que Nossa Senhora nos proteja, que os anjos do céu nos deem também a proteção para esta noite. Guardai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente seja protegida por todos os anjos e nos guarde em sua paz. Boa noite, irmãos. Até amanhã. Paz e bem.